E aí, por que será que uma mulher resolve virar prostituta ou vira prostituta? Você vai pensar, porque ela não teve outra opção, ou porque ela veio de uma família tradicional que expulsou ela quando percebeu que ela não era mais virgem, ou porque ela estava grávida, enfim. Você já pensou que pode ser por opção? Por uma decisão pessoal? Eu quero ser prostituta. E pronto. E você? Pois é. Essa é a história que eu vou te contar hoje no seu programa Só Livros, aqui na sua FM TV. Mas, antes de contar essa história, eu tenho que fazer uns agradecimentos. Eu recebi, essa semana, o livro 50 Tons de Vida, do José Paulo Alves Fusco, que, além de professor universitário, é escritor, tem várias obras publicadas e é presidente da Academia de Letras da cidade de Bauru, aqui no estado de São Paulo. É um livro interessante, onde ele narra um pouco da experiência de vida dele, e eu agradeço muito, veio com dedicatória e tudo, olha só, né? Muito obrigada pela gentileza. E também quero agradecer a Malca Birkman Toledano e a Cristina Ornelas Peralta, que são as organizadoras desse livro aqui, Fonoaudiologia no Início da Vida. São vários autores, né? Organizado o livro por elas duas. E aqui também está o nosso doutor querido, doutor Mauro Fisberg, que é titular do nosso portal Saúde Livros há muitos anos. Também tem um artigo dele aqui. Então, mas a história dessa mulher que decidiu que queria ser prostituta é uma história maravilhosa. É a história da Gabriela Leite, filha, mãe, avó e puta. Essa história que ela conta aqui foi narrada por ela, a Márcia Zanelato, jornalista. E essa mulher teve uma importância fundamental na regulamentação da profissão de trabalhadoras do sexo, que a gente tem essa regulamentação no Brasil. Porque a Gabriela, ela nasceu em São Paulo, numa família de certas posses, de classe média mais para alta. E ela foi estudar na USP, não é? No colegial, ela nasceu em 1951, no dia 22 de abril, no mesmo ano que eu, menos de um mês antes de mim. E ela foi jovem, adolescente, jovem, na década de 60, que foi uma década revolucionária, né? E de grande militância estudantil contra a ditadura militar. Então, na escola, ela conheceu figuras que depois fizeram história no Brasil, né? Como o Zé Dirceu, né? Que era um líder estudantil secundarista, depois o Travassos, né? Vladimir Palmeira. Depois da faculdade, ela frequentava com os amigos, ela fazia filosofia na USP, e ela frequentava com os amigos os bares famosos daquela década aqui em São Paulo, o Redondo, o João Sebastião Bar, onde tocava o desconhecido Chico Buarque, cantando seu Pedro Pedreiro. Então ela teve uma formação de menina de classe média, e uma formação política mais para a esquerda, mas ela foi se decepcionando com o pessoal da esquerda também.
porque achava que eles tinham uma certa caretice, principalmente em relação às questões do sexo, né? Que a década de 60 é a década da pílula anticoncepcional, que supostamente teria libertado as mulheres para fazer sexo sem se preocupar com gravidez. O que não é bem o que aconteceu, não foi bem isso que aconteceu. Mas um dia a Gabriela resolveu que ela ia ser prostituta. E ela foi trabalhar na Boca de Lixo, do Luxo, aqui em São Paulo, né? Boca do Lixo. Tinha a Boca do Luxo, a Boca do Lixo. Depois ela foi trabalhar em Belo Horizonte, na zona lá, Meretrístia, e depois na Vila Mimosa, no Rio de Janeiro, que também era a zona de prostituição. Então, aqui nesse livro, ela conta histórias da vida dela como prostituta. Mas o mais importante na história de vida da Gabriela Leite é a militância política. Para você ver, em 1987, a Gabriela promoveu o primeiro encontro nacional de prostitutas. Em 1992, ela fundou uma ONG chamada Da Vida. Lembra aquela música? Mulher é a vida é mulher, toda mulher é mulher da vida. Eu usava essa música no meu programa Condição de Mulher, que ficou 15 anos na TV aberta, né? Você sabe que eu tive programas na TV aberta durante 30 anos, né? Depois eu vim para cá, para as webs, TVs. Trabalhei na UTV e muitas TVs, e hoje estou aqui com você na FM TV, também na TV Paradise, com o meu programa As Bruxas. Bom, mas estou fugindo do assunto. Aí, essa ONG da Vida, que a Gabriela fundou, teve um papel importantíssimo, não só no Brasil, mas no mundo. Ela viajou para vários países, para vários encontros de mulheres, e ela acabou conseguindo, né, regulamentar a profissão de trabalhadoras do sexo, que ela não gostava, inclusive, dessa expressão. Ela prefere prostituta mesmo. E, em 2005, ela criou uma grife, parafraseando a famosa grife das Lu, ela criou a Daspu. Genial. Bom, ela acabou se casando com o Flávio Lenz, um jornalista lá no Rio de Janeiro, teve filho, e o Flávio Lenz, inclusive, era irmão daquela poeta Ana Cristina César, que nos deixou muito precocemente, né? Que era uma poeta maravilhosa. E a Gabriela já morreu, infelizmente, mas ela continua viva na memória de tantas mulheres que se beneficiaram do trabalho político da Gabriela e nesse livro, que é imperdível, Mãe, Avó e Puta, a história de uma mulher que decidiu ser prostituta. E ela diz, quer ver? Só um trechinho, tá? Adoro os homens, gosto de estar com eles e não conheço homem feio. Todos são bonitos, cada um com seu cheiro característico, seu andar, seu modo de olhar. Outra coisa que adoro é falar o que penso, sem papas na língua. Quem ler esse livro vai perceber isso. Existe uma terceira coisa que eu prezo muito, talvez seja a que mais prezo, é a liberdade. A liberdade de pensar diferente, vestir diferente, comportar diferente. Não sei direito de onde veio essa minha paixão
pela liberdade, mas ela veio para ficar. Meu destino até aqui foi norteado por esses 3 amores. E como todos nós sabemos, o amor não traz só felicidade. Acredito que ajudei um sem número de prostitutas a ter uma vida mais digna. Fui, sou e vou continuar sendo responsável pelos meus atos. Enquanto eu puder continuar exercendo a minha liberdade, não tenho com que me preocupar. E a maior lição que aprendi é essa. Eu, filha, mãe, avó e puta. Cliente não se trata como namorado, mas foi dando ouvidos a eles, que sempre dizem o que gostam e o que querem, que comecei a aprender os segredos da profissão. Homens são extremamente frágeis e toda a história de que são grandes conhecedores da sexualidade feminina não passa de mentira. Eles sabem de suas vontades urgentes e suas fantasias. E estas, na maioria das vezes, são tratadas como algo a ser escondido, uma fraqueza que não deve ser dividida com ninguém, inclusive e principalmente com as mulheres que eles amam. Então, gente, esta é a minha dica de livros para você hoje. Gabriela Leite, filha, mãe, avó e puta. Absolutamente imperdível. E eu sou Isabel Pombo de Vasconcelos Caetano. Estou sempre aqui com você na sua FMTV e na nossa Janela da Paulista, te dando aquela dica de livro que eu li, gostei e fez diferença na minha vida. Então, gente, com Gabriela Leite. When I grow too old to dream, I'll have you to remember. When I grow too old to dream, your love will live in my heart. Até a próxima!